A paz do Senhor, meus amados irmãos. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui na casa de nosso Deus. Eu tive a honra de ser convidado pelo Marcos André para dar esse testemunho, louvor ao nosso Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar, como que eu vou falar? E o Espírito Santo me lembrou que há 75 anos atrás, minha família foi alcançada no interior do Ceará pela obra missionária. Um missionário foi no interior do Ceará, meu avô estava lá e ele evangelizou. E ele pediu para fazer um culto na casa dele, do meu avô, Agostinho Pedro da Silva. Nesse dia do culto, ele e toda a família dele aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Tempos depois ele veio para o Bom Jesus, a primeira congregação do Bom Jesus, feita de palha, coberta de palha, rodeada de palha, os bancos de talo de coco, foi feito na fazenda do meu avô, ali no Bom Jesus, onde é hoje aquele loteamento. Tempos depois veio o irmão Luizinho, do Piauí, e fizeram a igreja onde é a Hebron. Então, eu sou fruto da obra missionária, louvado seja Deus. E eu tenho uma empresa, irmãos, a minha empresa ela chama Augusto Consultoria. Fazer o comercial agora da minha empresa. A minha empresa ela presta consultoria para outras empresas de Lago da Pedra. Quando as empresas precisam aumentar o faturamento, organizar o financeiro, me contratam. Graças a Deus tem algumas empresas, grandes empresas, como é o caso da Construlago, é um dos meus clientes, Fit Club, Ducília, Doctomed e outras empresas aqui de Lago da Pedra são clientes da minha empresa. E em janeiro desse ano, Deus me chamou para uma conversa particular. A conversa não foi boa. Negócio interessante que quando Deus chama você para uma conversa particular, o diabo é enxerido e ele entra na conversa. Ele entra na conversa. Eu passei por muitos momentos difíceis esse ano. Ao ponto de eu querer tirar minha própria vida. Verdade. E eu saí daqui para um bairro aqui, estacionei o carro e disse, como que eu tiro minha vida? O jeito mais fácil de eu tirar minha vida. Eu estou dizendo isso porque, quero contar também isso, porque muitas pessoas podem estar passando por dificuldades, seja elas familiares, financeiras, e o diabo procura derrubar, procura derrotar. Coisa séria mesmo. Vocês imaginam o que é você estar dentro de um quarto, você ter literalmente, ou sentir literalmente, o inimigo tocando em você, dizendo, tira a tua vida, cara. E nesse turbilhão, um dia no culto, o pastor Francisco lançou aquela campanha do voto. Você fazer um voto. Ele dizia, você faz o voto com o que você quiser. E aí eu lembrei da irmã Léa Leite. Ela dizia assim, Ivanildo, toda a minha empresa, ela não pertence a mim. E eu naquele momento, querendo fazer um voto a Deus, querendo resolver esse problema que eu estava passando este ano, aí eu lembrei dela dizendo, e aí eu voltei o voto para a minha empresa, para essa empresa que eu tenho de consultoria. E eu disse a Deus, Senhor, me ajuda a resolver esse problema. E eu vou fazer um voto, enquanto eu tiver essa empresa, eu vou fazer um voto a Ti. Tudo que entrar na minha empresa, 5% é para a missão. Tudo que entrar na minha empresa. E aí, na minha cabeça, eu tinha que fazer esse voto a partir do momento que fosse realizado, eu começava a pagar o voto. E eu, em campanhas de oração, fui para uma oração meio-dia e vi o Gardel falando um negócio que me tocou bastante. Que a irmã Antônia Teixeira, muitas pessoas conhecem ela aqui, ela tinha um problema, uma ferida dela, na perna dela, e ela fez um voto a Deus, de fazer uma tarde de louvor para Deus curar ela daquela ferida. E ela chamou uma das filhas dela, não sei se foi a irmã Neguinha, e disse, eu quero que marque o culto, a tarde de louvor para tal dia. Ela disse, mas mãe, não é só quando a senhora ficar boa? Ela disse, não, Jesus já me curou, eu já vou fazer a tarde de louvor. Antes mesmo dela sarar a ferida, ela já fez, ela já pagou o voto. E assim eu fiz. Comecei antes mesmo de receber o que eu estava pedindo, ou o que eu queria, o que eu imaginava que era o que eu queria, eu comecei a cumprir esse voto, a destinar 5% da renda da minha empresa
para a obra missionária. 5%. E a obra missionária está no meu coração. Louvado seja Deus, eu já fui secretário de missões. Fui secretário de missões aqui da nossa igreja. Sempre tive a obra missionária. Irmãos, eu quero dizer para você, você que tem uma empresa, trate essa empresa como um mordomo. Essa empresa não é sua. Essa empresa pertence ao nosso Deus. E essa conversa que Deus teve comigo, ou que Deus está tendo comigo, uma das coisas é isso. É você achar que você é dono, que tudo foi você que fez, ou que conquistou com seu esforço, com seu trabalho. Coisa nenhuma. Quando você está com nessa conversa com Deus, você percebe que você não tem controle de nada da sua vida. Absolutamente nada. Você não tem controle da sua vida, você não tem controle de nada do que está acontecendo ao seu redor. E o que muito acontece, eu pensava que eu era crente. Mas quando Deus me convidou para conversar, eu percebi que eu estava longe de Deus. Eu percebi que a minha vida estava longe de Deus. Eu percebi que a minha empresa estava longe de Deus. E eu tive que fazer essa aproximação com Deus. Eu estou contando isso para os irmãos, você que tem empresa, coloque a sua empresa nas mãos de Deus. Coloque o seu negócio nas mãos de Deus. Entenda que aquilo que você tem, você é só mordomo. Você está só tomando de conta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquilo não te pertence. E aí Deus me deu o privilégio de trabalhar com o irmão Alomés e com a irmã Betlene. Aonde eles falam mesmo, eles têm esse propósito de colocar a empresa deles nas mãos do Senhor. De tudo que eles vão fazer, eles colocam a empresa deles nas mãos do Senhor. Então o meu testemunho é esse. Coloca a tua vida, coloca a tua família, coloca teus filhos, coloca a tua empresa. Se coloca na posição. Aleluia. Se coloca. Essas conversas que Deus chama para a gente não é bom não. Mas é preciso. E a minha empresa, eu coloquei esse voto, eu tenho um aplicativo onde eu organizo minhas finanças, e está lá como uma dívida que eu tenho. Então, todos os meus clientes, 5% eu já coloco como uma dívida, aquilo não mais me pertence. Aquilo não é mais meu, aquilo pertence ao Senhor. Faça isso com a tua empresa, e eu digo mais, façam isso com o dízimo. Façam isso com o dízimo. Com o dízimo da tua empresa. Com o dízimo da tua empresa. Irmãos, eu comecei a pagar, a devolver meu dízimo direitinho. Quando eu comecei a devolver, eu fiquei pensando, meu Deus, mas como é que eu vou pagar minhas contas? Que eu vou pagar minhas contas se eu vou tirar 10%? E nunca faltou. Louvado seja Deus. Veio mais clientes, irmãos. Irmãos, quando eu digo, Jesus agora vai aperrear, porque eu já tenho um compromisso de pagar algumas coisas. Como é que eu vou tirar mais 5%? Eu já estou tirando 10%. Como é que eu vou tirar mais 5%? Deus mandou mais cliente. Louvado seja Deus. Mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos onde o inimigo tentava tirar a minha vida. Esse ano foi terrível. Mas a conversa está sendo boa com Deus. A conversa está sendo boa com Deus. Então meu testemunho é vocês, meus irmãos. Coloquem a vida de vocês nos pés do Senhor. Coloquem a família de vocês nos pés do Senhor. Coloquem a empresa de vocês nos pés do Senhor, à disposição do Senhor. E vocês vão ver Deus atuando na tua empresa. Vocês vão ver Deus transformando a tua empresa. Vocês vão ver Deus aumentando o faturamento da tua empresa. Vocês serão abençoados. A minha empresa está sendo abençoada. Pessoas que eu nunca imaginava que iam entrar em contato comigo. Eu tenho clientes em Paulo Ramos, tenho clientes em Lago do Junco, tenho clientes em Lago dos Rodrigues. Pessoas que eu nunca imaginava que conheciam minha empresa me ligando. Ei, eu quero que tu faça uma consultoria na minha empresa. Isso é Deus. Isso é Deus agindo. Então tudo que você for fazer na sua vida, coloque Deus acima de tudo. Coloque Deus na sua vida. E Deus vai fazer você prosperar. Deus vai te abençoar. Eu rogo oração aos irmãos em nome de Jesus. Obrigado, amém.